Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A pátria volta a calçar as chuteiras. Falta menos de um mês para a estreia de Portugal no Euro 2024. O nervosismo combinado com a expectativa e a esperança começam a instalar-se. O brasileiro Nelson Rodrigues, talvez o maior cronista de língua portuguesa de sempre, escreveu um livro sobre este estado de alma no seu país, com o título A Pátria de Chuteiras. Podia ser sobre Portugal, principalmente depois da euforia de 2004 ou do sucesso de 2016. A pergunta que se impõe é sempre a mesma. Terá esta nova equipa condições para alimentar a ambição de ser a melhor da Europa? Há muitos portugueses que olham para o futebol de soslaio, por vezes até com um indisfarçável desprezo. O mundo futeboleiro dos clubes e dirigentes portugueses dão-lhes muitas vezes razão. Mas nas grandes competições internacionais faz pouco sentido olhar para esta miséria dessa forma. Nos Jogos Europeus de Clubes e principalmente ao nível da seleção, Portugal é uma potência reconhecida. Em talvez nenhuma outra área Portugal seja tão bom a competir como é no futebol. Olhando para a sua dimensão geográfica e demográfica, bate-se com os grandes ou com os ricos de igual para igual. Ora, isso importa e não apenas aos que gostam de futebol. Ser uma força na maior indústria do desporto e do entretenimento mundial é importante. Ganhar ou ficar entre os primeiros mobiliza energias ou amor próprio, dissipa fracassos, suspeitas e misérias. Por isso, saber se temos ou não temos uma equipa capaz de alimentar a devoção a essa pátria de chuteiras é um assunto de particular relevância. Será desta de novo que ganhamos? Ou estaremos nós na fase eufórica da nossa proverbial ciclotimia? Para nos ajudar a refletir sobre o que vale ou não vale a seleção escolhida por Roberto Martínez, convidamos o jornalista da RTP, Carlos Daniel. Carlos Daniel é conhecido pela sua arte de fazer entrevistas, de apresentar telejornais ou de moderar espaços de comentários na televisão. Mas, fiel à sua origem profissional de jornalista desportivo, continua a ser, sem dúvida, um dos profissionais que mais sabe de futebol. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024, e este é o P24. Olá, Carlos Daniel, bem-vindo ao P24. A convocatória para a fase final do Campeonato Europeu parece estar longe de ser uma surpresa. Ou não? Sem dúvida, Manuel. Fica surpreendido mas fica, por exemplo, surpreendido com as ausências de Pedro Gonçalves ou de Mateus Nunes, ou com as presenças, por exemplo, de Francisco Conceição, ou não é assim de todo surpreendente? Não me parece que seja absolutamente surpreendente, Manela, é um gosto antes de mais estar aqui contigo e convosco. Parece-me que a circunstância talvez que provoca mais surpresa seja a ausência de Mateus Nunes, que é um jogador de um perfil diferente da maioria dos outros médios portugueses, e podemos acrescentar Francisco Trincão. Eu acho que Trincão, apesar de tudo, acaba a época numa forma absolutamente extraordinária, a finalizar, a fazer assistências. Admito que aí seja uma questão de escolha entre dois jogadores com perfil que têm algumas linhas comuns, como o Francisco Conceição e o Trincão. Não era fácil escolher entre eles. Qualquer escolha era boa a esse nível, são dois jogadores que acabam a época numa forma incrível. A escolha de Pedro Neto poderá aqui ser mais questionável, tem muito pouco tempo de jogo desde março. Agora, e poucos golos. Sim, e poucos golos, dizia. Poucos golos, tem duas lesões com alguma gravidade ao longo desta época, não tem tido um rendimento contínuo. Nos melhores momentos da época esteve muito bem. Eu acredito é que o selecionador português olha para Pedro Neto como um jogador de latifúndio, se quiseres, um jogador de exploração do espaço, enquanto vê em Francisco Conceição ou Trincão jogadores mais de criação de espaço, mesmo quando ele rareia. E portanto ele prefere ter um jogador que seja um jogador de corredor claramente, acrescentando até isso a possibilidade de numa linha de três defesas ele ser um dos alas, ele Pedro Neto, o que não podes pedir necessariamente a Trincão ou Conceição, e a escolha acabar por estar entre os dois. Em relação ao Mateus Nunes, foi a opção conservadora de levar mais um 6, que é Ruben Neves. Eu acredito que a situação de Pepe, até estar definitivamente seguro que estará em condições de jogar, também faz com que haja esta possibilidade de ter Danilo como alternativa para o centro da defesa e então, não sendo opção para o meio-campo, aí Neves juntar-se a Palhinha para haver 2 6 declarados na convocatória da seleção. Admito que se Pepe não estivesse na melhor condição, abria vaga para Mateus Nunes no meio-campo, assumindo-se Danilo claramente como central.
Isso leva-nos para outra questão que seguramente vai ser um dos principais focos de discussão ou até mesmo de polémica nas próximas semanas, que é saber se faz sentido a convocação de dois jogadores, um com 41 anos, que é Pep, e o outro com 39, que é Cristiano Ronaldo. Na tua opinião, serão convocatórias, digamos assim, com um certo caráter, um certo pendor político, de gestão política? Parece-me que são coerentes porque tem a ver com os jogadores que o treinador sempre identificou como nucleares, se não já na forma de jogar da seleção, mas pelo menos no grupo. E são dois jogadores com um carisma muito grande, com uma história longa. Eu reconheço que não é fácil, aqui chegados, abdicar de um ou de outro. Roberto Martínez tinha essa escolha para fazer no início da fase de apuramento para este Campeonato da Europa. Aí podia ter decidido que o tempo de Ronaldo e Pep chegou ao fim, vamos construir uma outra seleção portuguesa. Ele acreditou que os dois jogadores poderiam chegar ao final de 2 anos em condições ainda de jogar a este nível. A verdade é que a história não o desmentiu completamente. Nenhum de nós vai dizer que Pepe e Ronaldo são hoje os jogadores que eram há 2 anos e muito menos há 4 ou há 6, mas a verdade é que Pepe, quando em condições jogou a um nível perfeitamente aceitável para o Futebol Clube do Porto e até bons jogos na Liga dos Campeões, e Ronaldo tem uma margem de golos por jogo absolutamente impressionante, claro que na Arábia Saudita, claro que não o faria hoje num campeonato do primeiro mundo, mas também não podemos dizer que seja incoerente porque eles estiveram lá sempre nas opções. O que eu questiono mais nas explicações até do Roberto Martínez é esta ideia de que quem não esteve em convocatórias anteriores, quem não esteve, por exemplo, na convocatória de março, deixou de ter condições. Eu creio que ele até corre o risco de se desmentir a ele próprio. Imaginemos, e obviamente não se deseja, um problema físico com um jogador de um perfil como o Francisco Conceição, o Pedro Neto, e como é que ele vai justificar não levar o Francisco Trincão nessa circunstância, apesar de não ter estado em convocatória nenhuma. Aí vai Ricardo Horta, que é um jogador que tem muito mais perfil, se quiseres, para uma função idêntica. Os jogadores são sempre diferentes, as funções é que se aproximam, de João Félix ou de Diogo Jota. Que sentido fará levar um avançado puro quando a seleção deixa de ter um extremo? Eu creio que às vezes a explicação melhor é a mais óbvia, é mais elementar. Tive de escolher e entre jogadores de quem gosto muito, jogadores extraordinários, a opção foi por este, por razões de complementaridade de características. Aí eu acho que Martínez hoje abriu um pouco margem para ser questionado futuramente. Faz sentido dizer. Até porque, deixa-me dizer, acrescentar o exemplo de Francisco Conceição, que para mim é óbvio, que é hoje um jogador, talvez um jogador que melhor tira o adversário da frente do futebol português. Trincão também o faz, mas Conceição é impressionante a esse nível. Não é por ter jogado meia parte de um jogo particular com franqueza que está mais habilitado para ser convocado. Eu que estou completamente de acordo com a convocação do Francisco Conceição, não me parece que Trincão deva ser excluído porque não foi a essa convocatória e não jogou meia parte de um jogo particular sem grande história. É um argumento, mas é um argumento que, na minha opinião, não colhe. Sim, porque a forma de um jogador em 3 meses evolui muitas vezes radicalmente. Portanto, pode passar de uma situação de baixa de forma para uma forma absolutamente incontestável. Mas há aqui uma outra questão que é importante discutir, do meu ponto de vista, que é: tu achas que faz sentido dizer que Portugal tem excesso de médios e carência de defesas ou de pontas de lança? Ou seja, de facto, o setor mais forte da seleção nacional é o meio-campo? Ou achas que é possível encontrar harmonia e equilíbrio em todas as posições da seleção nacional? Eu hoje parece-me que a seleção nacional tem um conjunto de jogadores absolutamente impressionante em todas as zonas do campo. É evidente que hoje haverá uma posição um pouco mais frágil, que é a posição de defesa lateral esquerdo, onde na ausência do Rafael Guerreiro, aliás, se percebe a não convocatória de nenhum outro escardino, ou seja, a opção será colocar ou João Cancelo ou Diogo Dalot a jogar naquela posição do campo. Percebo que não era fácil encontrar uma alternativa. Nuno Santos do Sporting é um bom jogador, mas é muito mais um jogador de atacar do que de garantir equilíbrio. A última versão tática de Martínez na fase de qualificação foi muito mais de uma linha de 4 atrás, onde claramente Nuno Santos não é um jogador tão confortável, e a verdade é que as experiências, sobretudo de Cancelo, mas também de Dalot a jogar a partir da esquerda, deram alguma confiança ao selecionador nacional. Mas na minha opinião essa é a posição mais frágil. De guarda-redes não temos muita fartura, mas temos guarda-redes que garantem qualidade. Daí para a frente, de facto, as opções são incríveis. Se olharmos do meio campo para a frente, não ter aqui Mateus Nunes, Pedro Gonçalves, Trincão, Bruma, Ricardo Horta, Jota Silva, Paulinho, enfim, é impressionante. Far-se-ia outra equipa competitiva para possivelmente até conseguir apurar-se na fase inicial do Campeonato da Europa perante
perante adversários como a Chequia, a Turquia e a Geórgia. Portanto, há uma grande responsabilidade para Portugal, uma grande seleção em potência. Agora falta transformar um grupo de 26 jogadores num 11 competitivo, numa forma de jogar que seja ao mesmo tempo sedutora e eficaz e, obviamente, conseguindo conjugar os nossos melhores jogadores, o que também não é fácil sempre, porque estamos a falar de uma inflação de talento, sobretudo do meio campo para a frente, onde para tu jogares ao mesmo tempo, e vamos só dizer os mais consagrados de todos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, João Félix, Cristiano Ronaldo, já não se consegue. E se quisermos incluir neste grupo Vitinha, já não chegam as vagas. E estamos a falar de jogadores de alguma criatividade, de talento indiscutível, de capacidade de virar um jogo ao contrário, e já não estou a incluir aqui nem o Chico Conceição, nem o Gonçalo Ramos, nem o Diogo Jota, enfim, tantos jogadores de qualidade que há do meio campo para a frente, de facto. Portanto, isto comparativamente, posso dizer que esta, se não é a mais forte, é uma das seleções mais fortes que Portugal conseguiu reunir nos últimos muitos anos. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu acho que está ao nível das melhores seleções de que nós nos lembramos, as melhores seleções, a seleção da transição do século, com o auge da chamada geração de ouro, de Figo, Rui Costa, João Pinto, dessa geração absolutamente incrível, que teve sequência ainda nas primeiras seleções de Scolari, a seleção do final de 2004, já com a inclusão de Cristiano Ronaldo e de outros jogadores resultantes na altura do Futebol Clube do Porto, campeão europeu, e seguramente, em termos de qualidade global, acima de qualquer dos plantéis que o Fernando Santos teve à disposição ao longo dos anos em que esteve na seleção nacional. Portanto, sem dúvida, uma responsabilidade, eu nunca digo de ganhar, eu acho que não se pode pedir a uma seleção, exigir uma seleção que ganhe um campeonato da Europa. Como Portugal, há muitas outras seleções que querem ganhar o campeonato da Europa por razões de história e por razões de qualidade. A seleção espanhola é incrível, a seleção italiana tem uma qualidade enorme, a Inglaterra, que nunca tem ganho nada, tem um potencial incrível nesta altura, os jogadores jogam no campeonato mais competitivo do futebol europeu, tens obviamente a França, que tem sido a maior potência do futebol europeu na última década, tens a Alemanha, que é sempre, enfim, quando há estes candidatos todos, nós não podemos exigir que Portugal ganhe. A minha exigência é no sentido de Portugal jogar bem, potenciar o talento que tem à disposição e depois, competindo com qualidade, ter a possibilidade de ganhar. Mas eu entendo que Portugal está no lote dos favoritos para este campeonato da Europa. Assim, de facto, a seleção consiga criar um 11 competitivo, e aí não ignoro, não deixo de o dizer, o fator Cristiano Ronaldo pode ser uma dificuldade para a gestão dessa forma de jogar da seleção nacional. Quando essa exigência de jogar bem implica muitas vezes, portanto, uma atitude bastante mais ousada do que aquela que nós vimos nas seleções, nomeadamente de Fernando Santos. Aquilo que tens visto depois, portanto, nesta temporada de Roberto Martínez, dá-te conforto sobre a qualidade do futebol da seleção nacional? Sim, a resposta à tua pergunta é sim, objetivamente, ou seja, com uma evolução até do ponto de vista tático, quando entra com uma forma de jogar, chamada estrutura, com 5 jogadores atrás e depois abdica dela inteligentemente. Portugal estava com a inflação de talento, e já citei aqui tantos nomes que temos do meio campo para a frente, estar a ocupar mais uma vaga do meio campo para trás, não me parecia uma atitude muito inteligente, e não era sequer isso que estava a dar mais qualidade de jogo à seleção nacional, porque nós, tendo 2 bons laterais alas, o Cancelo e o Nuno Mendes, temos outros jogadores que podem claramente fazer os desequilíbrios e permitir a esses jogadores contribuírem de igual modo. Portanto, houve uma evolução tática positiva para um jogar com mais unidades ofensivas, e nesse sentido sim, parece-me que os sinais são bons. As salvas que temos que colocar aqui são, na minha opinião, duas. Uma tem a ver com a ausência de adversários de topo até agora. Portugal não defrontou nenhuma grande equipa europeia, e sobretudo em jogos a competir a sério, e portanto isso vai acontecer, porque nas fases finais a história muda. É verdade que o nosso grupo é aparentemente fácil, mas a equipa checa não é uma equipa simples, a equipa turca é muito uma equipa emocional seguramente, mas tem muitos jogadores de grande qualidade que estão a explodir no futebol internacional. A Geórgia será o último jogo ao qual chegaremos já relativamente tranquilos, ou numa situação de alguma instabilidade até emocional. Portanto, vale a pena abordar com cuidado. Os adversários vão ser mais fortes que os da fase de apuramento, fatalmente, e Portugal vai ter aqui testes à sua solidez tática e essa capacidade de mandar nos jogos, porque me parece que qualquer destes adversários, apesar das suas qualidades, vai olhar para Portugal com uma sensação de que está perante um adversário mais forte, e portanto a responsabilidade de assumir o jogo, de ter bola, de ser protagonista, é muito maior da seleção nacional portuguesa, e nesse sentido temos indiscutivelmente jogadores para todas as opções possíveis e imaginárias. Muito bem, Carlos Daniel, muitíssimo obrigado pela ajuda que nos deu em entendermos o potencial da seleção portuguesa. Foi um gosto, Manel, um abraço grande. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. O Público fica no ouvido.